Oi, gente, espero que todos estejam bem. Meu nome é Gabriela, eu faço geografia na UFMG e eu vou ficar responsável por dar as aulas de geografia a partir de hoje, de agora, inclusive, porque o Gabriel teve que sair, então eu tô dando uma força aqui para vocês, para ele também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar meu e-mail no final e aí vocês podem me mandar. E também eu tô no grupo no WhatsApp, então qualquer coisa vocês podem me falar, que eu vou tirar. Inclusive, a minha última aula ela vai ser uma revisão de todos os conteúdos. Só que, assim, são muitos conteúdos, então eu queria que vocês me falassem quais são as dúvidas de vocês, tanto no WhatsApp ou por e-mail, que eu vou anotar e montar uns slides bem, assim, rapidinho, pra gente conseguir explicar tudo pra vocês certinho. Então, qualquer dúvida mesmo, vocês podem me mandar, ainda mais que eu tô de férias, então eu tô mais de boa agora pra ajudar vocês com isso. Eu vou desligar a minha tela aqui, porque eu vou começar a compartilhar uns slides com vocês. Vamos lá. Espero que apareça aí, né? Onde que é? Apresentação de slides do começo. Beleza, só vou beber uma água aqui. Bom, primeiramente eu vou falar sobre o processo de urbanização. É muito importante para a gente fazer uma discussão sobre isso. Então, para começar, a gente precisa de falar sobre esses espaços naturais e esses espaços urbanos. O que acontece? Para a gente ter as primeiras formações dos processos urbanos, primeiras formações dessas cidades, a gente teve que ter uma mudança, né, na estrutura. Então, o que a gente tem? A gente tem que a população rural, ela vai para a cidade e esse movimento ele é conhecido como êxodo rural. Então, a gente tem algumas diferenças, né? Porque o que acontece? Na antiguidade, a gente tem as primeiras cidades erguidas, por exemplo, Babilônia, Mesopotâmia, e elas sendo, Babilônia, na verdade, da Mesopotâmia, sendo o centro do poder e negócios, e a maioria da população ainda morava no campo. Na Idade Média, a gente teve uma perda econômica da cidade, como a gente, professor de história, já deve ter falado com mais propriedade para vocês, inclusive. E no capitalismo comercial, as cidades elas surgem como centro de negócios. E atualmente, com o capitalismo, na forma que a gente vive, a gente tem essa urbanização sendo consistente, sendo acelerada principalmente pelo movimento de revolução industrial. E é um processo demorado, inclusive, porque, por exemplo, o Reino Unido, o processo de urbanização, ele começou a ser consistente mesmo em 1900. Então, se a gente para pensar, o processo até recente. E a gente tem dois fatores que levaram a observar a urbanização, mas eu quero que vocês prestem atenção que são dois fatores históricos. Porque o que acontece? Os fatores atrativos são esses movimentos de atração para as cidades. Então, o que acontece? A industrialização, ela precisava de mão de obra. Então, de certa forma, ela vai ter essa geração de empregos no próprio setor industrial, comercial ou de serviços. E a modernização da agricultura, com todas as máquinas modernas chegando no campo, ela fez com que muitas pessoas perdessem seus empregos no campo, certo? Então, no século XVIII e XIX, com a Revolução Industrial, a gente tem esses trabalhadores indo para as cidades. E tem aquela problemática, e a qualidade de vida? A gente tem essas problemáticas que são relacionadas com saneamento básico, legislação trabalhista, luta dos trabalhadores e as intervenções nas cidades. Como assim? A gente sabe que durante esse tempo, as cidades elas eram bem podres, vamos dizer assim, sendo bem sucinta. O que acontece? O pessoal ele trabalhava em longas jornadas de trabalho, eles ficavam mais de 12 horas numa fábrica, então era bem assim, difícil mesmo nessa época. Tem aquela questão de que crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam sem segurança nenhuma nessas fábricas, homens também. E o saneamento básico era muito precário, as cidades fedorentas mesmo. As pessoas pegavam muitas doenças e até a partir disso a gente tem aquelas lutas dos trabalhadores, né, que buscavam intervenções nas cidades. Mas é um processo demorado, como vocês vão ver principalmente na história. E a gente também tem esses fatores repulsivos, que é esse movimento que repele e expulsa as pessoas do campo.
Esse movimento ele é típico em países subdesenvolvidos, principalmente porque a gente não teve uma reforma agrária aqui no nosso país, por exemplo. Então, a gente observa essas péssimas condições de vida existentes no campo, principalmente porque essa estrutura fundiária ela é concentrada. Se vocês não entenderem isso por agora, não se preocupem, porque eu vou falar mais para frente na aula de geografia agrária. Continuando. As aglomerações urbanas, como elas são definidas? A ONU ela definiu como aglomeração urbana, no Brasil, uma região metropolitana ou uma metrópole, que é um conjunto de cidades conurbadas. Ou seja, a gente tem um município núcleo com capacidade polarizadora, por exemplo, Grande Belo Horizonte. E o que eu quero dizer com isso? O que seriam esses conjuntos de cidades conurbadas? Seria basicamente umas cidades que são interligadas pela expansão periférica e pela integração socioeconômica. E como que isso ocorre? Nossa, a minha infecção de cachorro, enfim. Como que isso ocorre? Elas são interligadas, por exemplo, Belo Horizonte é interligada com Contagem, é interligada com Betim, com todas essas regiões metropolitanas, sejam elas por essa integração socioeconômica mesmo, né? Sejam por indústrias, comércio, redes de ônibus, metrô e tudo mais. Então, é um município núcleo com bastante capacidade polarizadora, que é Belo Horizonte, porque ele é a capital de Minas Gerais. Continuando, um exemplo assim, de megalópole, o que seriam megalópolis, partindo para frente? Seriam duas metrópoles integradas por modernas redes de transporte e telecomunicações. O que seria isso? A megalópole, eu até coloquei um mapa aqui do lado, que é de Bosworth. Ela é formada como tem uma integração entre fluxos de pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços, com modernas redes de transporte e telecomunicações. E aqui em Bosworth, a gente tem essa megalópole, que é o cordão de cidades, que se estende de Boston a Washington, e sendo que Nova York é a cidade mais importante. Então, a gente tem várias cidades que são interligadas por essas modernas redes de transportes e comunicações. Deixa eu beber uma água aqui. Continuando. Dentro disso, a gente também precisa de falar sobre os problemas sociais urbanos, que seriam principalmente relacionados a essa desigualdade e segregação socioespacial. O espaço urbano ele é fragmentado. E por que o espaço urbano é fragmentado? Porque a gente observa, por exemplo, um bairro ele é responsável pelo comércio, o outro bairro é responsável pela indústria, o outro bairro é responsável por ter as residências. E aí, a cidade, dentro disso, ela não é um lugar, mas um conjunto de lugares. Isso dificulta muito que as populações dessas cidades, elas consigam vivenciar a cidade como um todo, né? Porque é difícil essa questão da mobilidade, é difícil essa questão da acessibilidade. E as desigualdades sociais, elas se materializam no espaço urbano. Como assim? A gente tem essas diferenças entre as classes sociais, porque não é todo mundo que tem acesso aos serviços públicos, ao comércio, ao transporte, ao entretenimento e entre outros. E aí, há alternativas para uma melhoria urbana? Eu até coloquei aqui, né, que a gente precisa de buscar isso, principalmente uma perspectiva de melhorias nos serviços públicos de educação, saúde, transporte coletivo, entre outros, principalmente nessa questão da acessibilidade, né, de mobilidade, de moradia. O problema principal também, creio eu, que seja moradia. E aí, essas desigualdades socioespaciais, elas formam essas favelas nas cidades, que falta de condições de comprar uma moradia em locais nos quais há uma infraestrutura adequada, principalmente infraestrutura que se relaciona ao solo, né? E dentro disso tem essa questão da violência urbana, que é muito difícil a gente até comentar sobre isso, que viver na cidade é muito difícil, e porque muitas pessoas também fazem essa questão da violência porque não há outra condição, né, e tudo mais. E essa criação de condomínios fechados, como que isso ocorre? A população que é mais rica,
ela quer sair da cidade. Então, dentro disso, é até uma problemática, porque elas levam consigo as infraestruturas, né? Elas se afastam dos centros. E aí elas vão morar naqueles condomínios fechados que são mais afastados das cidades. E dentro disso, eles fazem até escolas lá dentro, fazem até comércio lá dentro. Que é essa questão, né, delas realmente do mercado imobiliário colocar na cabeça dessas pessoas que elas precisam se afastar da cidade, como se o problema fosse deixar de existir. Aqui eu até coloquei, que virou até meme na internet recentemente, né? Que é esse Morumbi, bairro, região de São Paulo, virou meme na internet porque todo livro de geografia tem que ter essa imagem. Mas, gente, realmente ela explica muito bem todas essas desigualdades presentes, né? Olha para vocês verem, aqui do lado direito a gente tem esses prédios super chiques, assim, com piscina e tudo mais, cobertura. E do outro lado a gente tem Paraisópolis, que é uma favela de São Paulo, que ela não tem infraestrutura nenhuma, né? E aí é uma problemática que a gente tem que trazer, porque é uma concentração de renda muito grande que tem no Brasil, e isso reflete diretamente na cidade, também no campo, como eu vou mostrar mais para frente na próxima aula. E aí a gente também tem esse processo das redes urbanas. O que seria umas redes urbanas? É um sistema de cidades. E elas têm essa questão dos transportes e comunicações com fluxos de pessoas, mercadorias, informações, capitais. Então, aqui eu coloquei um mapa da região sul do nosso país, né? Que tem essas duas metrópoles, uma no Rio Grande do Sul e a outra em Santa Catarina, que são as capitais, Florianópolis e... Gente, olha pra você ver, o professor de geografia tô esquecendo. Florianópolis e Porto Alegre. E aí eles têm essas junções, né? Capital regional, centros subregionais, e tudo isso é bem interligado, justamente por esses transportes, comunicações, fluxos de pessoas, mercadorias. É claro que se a gente pegar uma rede urbana de um país desenvolvido, esses índices de industrializações vão ser bem mais altos, e uma rede urbana ela vai ser bem mais articulada. Outra coisa que geralmente cai muito no Enem também, é essa questão da hierarquia urbana, que seriam essas relações entre as cidades no interior de uma rede. Como isso funciona? A gente tem dois esquemas, o esquema clássico e o esquema atual. O que acontece? No esquema clássico, a gente teria essas cidades superiores e essas cidades que seriam subordinadas. A metrópole, ela seria o nível máximo de poder e influência econômica. E a vila, o nível mais baixo, que sofre influência de todas as outras. Então, o conceito tradicional, ele não oferece uma boa descrição das relações concretas entre as cidades no interior de uma rede urbana. Porque tem essa hierarquia realmente, mas é uma hierarquia antiga. Porque com o capitalismo atual, com essa questão da informação, com essa questão da era informacional, a gente tem essa questão de uma nova hierarquia urbana, que é o esquema atual. O que acontece? A gente tem uma inter-relação entre as cidades, que é o atual estágio do capitalismo, em que a relação de uma vila e uma cidade local pode se dar com o centro regional ou diretamente com a metrópole, por causa da era informacional, em que se tem à disposição da internet, telefone, transporte, e entre outros. Ou seja, tudo é muito interligado, né? A gente não tem essa questão de não ter mais informação diretamente. A gente pode resolver os problemas de uma forma mais direta, vamos dizer assim. Então, uma nova hierarquia urbana no esquema atual. E as cidades na economia global, a gente tem essas megacidades, né? Que são essa aglomeração urbana, regiões metropolitanas com 10 milhões ou mais de habitantes. Então, a gente tem a Grande São Paulo, Nova York, Moscou, como exemplos, Tóquio, e aí eu coloquei só para a gente exemplificar mesmo. Uma cidade global, um exemplo assim... não, gente, vou falar mais para frente sobre isso. As cidades globais, elas desempenham um papel importante na rede urbana mundial. E o que seriam essas cidades globais? A gente tem, por exemplo, Zurique, na Suíça. Ela desempenha um papel importante na rede urbana mundial porque ela é sede de importantes empresas que oferecem serviços financeiros, administrativos, turísticos, etc.
que vai conectar tudo isso aos fluxos globalizados. E aí a gente tem uma hierarquia dessas cidades, né? Tanto que eu coloquei aqui que a gente tem o grupo alfa, o beta e o gama. Por exemplo, o grupo alfa tem Nova York, que é uma grande cidade, Los Angeles, que é uma grande cidade, Tóquio, Paris. Grupo beta, a gente tem São Francisco, Sydney, São Paulo, Cidade do México, Madrid. E o grupo gama, que a gente tem, por exemplo, Pequim, Boston, Washington, Caracas, Amsterdã. Então, é uma questão de hierarquia mesmo, né, dessas cidades globais, como que elas desempenham esses processos. Deixa eu beber água. As cidades e a urbanização brasileira. A gente agora vai partir para o Brasil. E, assim, se faz importante mencionar algumas coisas. A gente tem, né, que a aglomeração urbana, como zona urbana ou cidade, tem umas variáveis básicas que são definidas pelo IBGE para definir o que seriam essas zonas urbanas, cidades, municípios. Então, a gente tem que considerar densidade demográfica, número de habitantes, localização e presença de equipamentos urbanos. Sejam eles presença de transporte, comércio, indústria e tudo isso. E aí a gente tem que, de acordo com o IBGE, a gente tem essa distinção de população urbana e população rural. E isso é de acordo com o perímetro urbano. Ou seja, a população urbana, ela vive dentro desse perímetro urbano. E a população rural, ela vai morar fora desse perímetro urbano. Como se funciona? O perímetro urbano, ele seria como uma fronteira que separa a área urbana e a área rural. E aí a gente tem, né, essa diferença básica entre cidade e município, que ela é bastante presente, principalmente aqui no Brasil e nos países subdesenvolvidos também, que seria essa questão, né, que as vilas da colônia, assim que elas atingiam um certo nível de desenvolvimento, recebiam um título de cidade. Só que a partir da República, as vilas passaram a ser chamadas de cidades e seu território, tanto urbano quanto rural, de município. Ou seja, a cidade, ela é basicamente como centro urbano, uma área urbana de um município. E em relação às metrópoles, a gente tem grandes metrópoles nacionais, na verdade, uma grande metrópole nacional aqui no Brasil, que seria São Paulo, uma metrópole nacional, que seria Rio de Janeiro, e uma metrópole, que seria, por exemplo, Belo Horizonte. Então, essa questão de hierarquia das metrópoles brasileiras. Outra questão que se faz importante ser mencionada seria esse plano diretor e estatuto da cidade. Como que funciona? O estatuto da cidade, ele basicamente fornece as principais diretrizes a serem aplicadas nos municípios. Por exemplo, a regularização da posse dos terrenos imóveis, organização das relações entre a cidade e o campo, garantia de preservação e recuperação ambiental, entre outros. E o plano diretor, ele seria um conjunto de leis que estabelece diretrizes para o desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental do município, que regula o uso e ocupação do solo desse mesmo município. E o plano diretor, ele inclusive é obrigatório para municípios que apresentam mais de 20 mil habitantes, integram as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, tem interesse turístico, então tudo isso deve ser considerado. E a lei de zoneamento, ela basicamente está relacionada a esse uso e ocupação do solo. Dentro disso, que é uma administração pública, essa lei de zoneamento, que está relacionada à educação, saúde, saneamento básico, etc. Inclusive, tem outras leis que eu posso até mandar para vocês no Drive depois, que talvez seja importante para vocês saberem, que às vezes pode ajudar até mesmo em redação, caso caia alguma questão sobre cidades e tudo mais. E é importante a gente ter conhecimento sobre isso também, né? E aqui eu vou deixar o meu e-mail, que talvez vocês tenham alguma reclamação sobre a minha aula, então vocês podem me mandar. Se eu estiver falando rápido, também vocês podem reclamar. E, igual eu falei, sobre essas questões das aulas, vocês podem trazer suas dúvidas, porque aí eu vou colocar no último slide uma explicação bem sucinta sobre elas. Basicamente é isso. Muito obrigada, gente. E é isto.